Vamos falar dos casos da síndrome mão, pé e boca que foram registrados em creches e também entre crianças atendidas individualmente aqui em Itaúna. Essa doença, gente, é comum na infância e é causada por um vírus e tem alto poder de contágio. Ela provoca feridas na boca, bolhas nas mãos e nos pés, além de febre e mal-estar. É importante que os pais, mães e cuidadores mantenham a higiene das mãos e evite o compartilhamento de objetos e afaste as crianças com sintomas para prevenir a disseminação dessa infecção. Saiba mais detalhes, da síndrome mão, pé e boca na reportagem de Luiz Alberto. Síndrome mão, pé, boca é uma infecção viral, contagiosa, que causa febre, dor de garganta e lesões na boca, nas mãos e nos pés. A nossa reportagem conversou com a pediatra Brenda Nayara, que explicou mais sobre a doença. A doença mão-pé-boca, ela é uma síndrome causada por um vírus da família Coxsackie. Ele é um vírus de alta transmissão, ou seja, nos períodos de sazonalidade, que tem maior transmissibilidade, outono e verão, primavera aí, ele transmite de maior facilidade. Então, ele é causado por um vírus. Então, às vezes a gente fica assim, mas a criancinha precisa de antibiótico? Não, ele é causado por um vírus, então por isso que a gente tem que ter um pouquinho de atenção e acompanhamento aí. Os principais sintomas que as crianças apresentam, até o nome já fala, mão, pé, boca, que são aquelas vesículas. Eu até costumo falar que às vezes parecem umas aftinhas, umas espinhas, que dá na região da boca, pode ser por fora ou por dentro na oro, e na região das mãos e dos pés. Algumas crianças também podem apresentar na região dos cotovelos, região de nádegas, região genital. Ela ressaltou que os sintomas são parecidos com o da catapora, porém tem uma grande diferença. Alguns sintomas podem ser semelhantes. Por exemplo, mão, pé, boca também pode dar dor de garganta, pode dar febre. Normalmente não é uma febre muito alta não, 38, 39. O que acontece? Como que a gente vai fazer essa diferenciação? Alguns aspectos os pais têm que ter atenção. Principalmente na questão, o que vai diferenciar principalmente são o aspecto das lesões. Por exemplo, no caso da catapora, ela também parece uma afta, uma vesícula, mas normalmente ela não acomete região interior da boca, ou seja, da oro, ela é mais difusa, ou seja, dá no corpo todo, e já a mão, pé, boca, ela é mais localizada. Região da boquinha, as mãos, os pés, e a catapora, ela é descamativa, ou seja, ela começa como se fosse uma espinha, ela estoura e descama, e ela é muito pruriginosa, ou seja, dá muita coceira e acomete principalmente também em região de couro cabeludo também, pode acontecer. Ela dá uma febre alta, ao contrário do mão, pé, boca, 39, 40, e já, por exemplo, no caso da alergia, que também alguns dos pais ficam um pouco ressabiosos, sabe? Isso pode ser um quadro alérgico. No caso da alergia, ela é um pouco diferente, porque, por exemplo, o mão, pé, boca, ele não passa com antialérgico. Ele vai ter aquele período de incubação, tempo de duração, de 7, 10 dias. Você vai dar antialérgico para sua criança. Se sua criança não melhorar, você já pode ficar tendo. Então, não é alergia. Os quadros iniciais podem parecer. As vesículas também são um pouco semelhantes. De outras crianças, elas são maiores, A gente fala que parecem umas placas, é um pouquinho diferente. A profissional ressaltou sobre os cuidados e os perigos na automedicação. E o ideal é buscar um profissional o quanto antes e tomar todas as medidas necessárias de isolamento da criança. Como o mão, pé, boca é causado por um vírus, e ele é autolimitado, ou seja, tem um tempo de duração de 7 a 10 dias aí, a gente utiliza medidas de suporte, que são sintomáticos. Remédio para dor, febre, dipirona, paracetamol, o ibuprofeno, que são os anti-inflamatórios, são grandes aliados, principalmente das lesões das boquinhas. E a gente tem outras medidas, por exemplo, as crianças, principalmente os menores de 2 anos, que têm grande presença de grandes lesões na região da boca, que aumenta muito a salivação, a laser terapia pode ser uma medida bem eficaz para ajudar principalmente na cicatrização. Além de outras medidas de suporte, por exemplo, os banhos calmantes, que normalmente eu sempre recomendo banho de aveia, de camomila, quando às vezes a criança dá na região do corpo, também pode ter um efeito bem bacana. O ideal é sempre procurar um profissional de saúde, seja pediatra, seja o médico do posto, ou se você não tem um médico próximo, às vezes realmente não tem outra medida, você tem que ser o pronto-socorro. Porque o que acontece? Sempre é necessário passar por uma avaliação médica antes de começar a medicar os meninos, ainda mais os pequenos, Senão a gente vai fazer medicação subdose ou automedicação nos pequenos. Sempre passar por um atendimento médico para ter uma orientação adequada, fazer um diagnóstico correto para saber se pode
pode ser realmente Mão Pé Boca, se pode ser outra doença, ter as orientações de como que vai ser o afastamento, como que vai ser a questão da higienização, que tem que ter uma higienização adequada dos brinquedos das crianças para não transmitir para outras crianças dentro de casa. Eu acho que é sempre ter um apoio assim, do médico para ter esse acompanhamento aí de pertinho. No caso daqueles que estão nas escolas, evitar levar. Exatamente. Como é uma doença de alta transmissão, o ideal é que essas crianças que tenham esses quadros iniciais, que tenham feito o diagnóstico, sejam afastadas. Normalmente a gente deixa o afastamento de 10 dias aí, que é o adequado, porque como a gente tem um tempo de duração de 7 a 10 dias, a primeira semana que é a semana que transmite maior facilidade. Então, normalmente a gente estende o atestado. 10 dias seria o adequado aí. Ou seja, se o médico fez o diagnóstico do Mão Pé Boca, afastou a sua criança, não levar a sua criança para creche ou para escola, porque senão vai passar para todos os meninos.